É o seguinte, ele nasceu em Porto Alegre e desde pequenininho sempre gostou de fazer artes. E ainda muito jovem teve os seus primeiros contatos com a arte, frequentando aulas de desenho e pintura. Porém, ele descobriu que a sua arte podia ir além dos papéis, das telas, e elegeu o rosto humano como sua principal fonte de inspiração. Em 1984, ele carregou sua maleta de maquiagem e veio para São Paulo, onde em pouquíssimo tempo passou a fazer parte do círculo da moda paulistana como criador de beleza. Eu me lembro muito bem disso. A primeira grande criação foi com a modelo Cláudia Liz, num clique do renomado fotógrafo que eu gosto muito, que é o J.R. Duran. Então, nascia ali uma parceria que o transformaria no mais expressivo make-up artist do Brasil. Em seus 25 anos de carreira, ele é mais do que hairdresser, mais do que, enfim, make-up artist. Ele presta consultoria conceitual para campanhas publicitárias, e eu, como publicitário, sei disso, editoriais de moda, participa de criação de personagens para TV, cinema, teatro, e no perfil especial de hoje, um dos mais conceituados e respeitados profissionais brasileiros, quando o assunto é beleza. Ele é considerado um dos mestres da criação e o Todo Seu de hoje tem um enorme prazer em receber Duda Molinos. Foi um discurso meio grande. Nossa, estou emocionado, nem precisava ter vindo no programa. Obrigado por ter vindo. Obrigado de coração. Imagina. Você sabe que eu não sabia que você era gaúcho, né? Não. Não. Eu sabia que você era de lá, do sul. Imaginei que você... Quer dizer, muita gente pensa que você é curitibano. Olha que coisa. É verdade. Nada a ver, né? É verdade. Nada a ver. Agora, essa história que eu falei antes, que desde pequeno você era arteiro, né? Como foi esse seu contato com a arte, ou com as artes? Olha, eu te confesso que muito jovem eu percebi que eu não ia ter uma profissão acadêmica, que eu não me tinha me interessado por advocacia, medicina, nada disso. Minha família também percebeu isso, pelas minhas notas no colégio. Então a gente começou a pensar, eles começaram a pensar e planejar o meu futuro de uma forma que eu pudesse me desenvolver profissionalmente, gostando do que eu fazia. Agradeço a eles até hoje a oportunidade que tive de eles me direcionarem para as artes, onde percebia-se desde pequeno que eu tinha uma aptidão nata para isso. Então eu comecei a fazer curso de desenho, pintura, história da arte, o que me deixou bem encantado com esse universo de artístico. Tem nada mais encantador do que história da arte, do que a arte em si. Exatamente. Então eu comecei a perceber também que o meu trabalho artístico era um pouco convencional. Eu trabalhava com uma figura humana, o que na década de 80 não era a coisa mais bem vista nas artes. Eu tinha um trabalho hiperrealista, o que também não estava na moda nos anos 80. Tá gordo de moda hiperrealismo hoje. Pois é, mas na época era considerado publicitário. Então eu percebi que eu podia, já que eu tinha aquele traço e aquele gosto por aquele tipo de estética, eu achei que, e também gostaria de trabalhar com fotografia, que era uma coisa que sempre me chamou a atenção e me divertia em olhar as revistas, moda, enfim, sempre foi uma coisa que me atraiu muito de alguma forma. E aí eu comecei a perceber que talvez eu tivesse mais possibilidades na beleza. E aí eu comecei a desenvolver num salãozinho pequenininho lá em Porto Alegre, que chamava-se Scalp. Comecei a trabalhar, fiquei na verdade 6 meses somente nesse salão, depois já vim para São Paulo, porque a minha ideia era realmente maquiar, pentear, produzir, mas registrar aquele trabalho, fazer com que eu tivesse de fato um registro da visão que eu tinha na época, no período, sobre a beleza contemporânea da época. Ou seja, foi exatamente nessa época que você trocou de tela, né? Pode-se dizer que isso. Continuei com os pincéis, mas troquei a tela. Trocou a tela, quer dizer, o rosto humano, principalmente o feminino. Porque se a gente for pensar, de fato o rosto humano ele pode se transformar em absolutamente tudo que nós quisermos. A maquiagem tem esse poder e a moda tem esse poder de transformar as pessoas. E eu percebi isso muito rapidamente. E com essa parceria com esses fotógrafos tão bem desenvolvidos e tão bem conceituados da época,
eu conseguia aprender o ofício de uma forma que foi facilitando a minha entrada no meio publicitário e de moda, e também fui criando gosto pelo registro e pela fotografia, que também é uma forma de arte. Quando Seguramente, você, né, seguramente. Fazer um registro bonito de uma fotografia, de um rosto de uma mulher e que ele traga alguma expressividade, alguma imagem mais forte, é muito gratificante para um maquiador. Vou pegar o gancho do negócio da fotografia, porque eu tive que estudar um pouco mais a seu respeito, porque nós publicitários reverenciamos muito o seu trabalho, você sabe disso. Obrigado. Eu tenho agência de propaganda, Eu sei. então você é muito festejado, né, por nós outros. E existe sempre uma máxima que você coloca que o grande marco, né, na sua carreira foi aquele ensaio que eu citei antes, né, com a Cláudia Liz e com o Duran fotografando. Isso é uma coisa. O que mudou na sua carreira a partir desse ensaio? Olha, a Cláudia Liz talvez tenha sido da década de 80 uma das grandes modelos brasileiras. Seguramente. E aí o que mudou foi basicamente que, a partir dos trabalhos desenvolvidos com ela e com o Duran, outros fotógrafos e outros publicitários e outras pessoas relacionadas à moda começaram a perceber meu trabalho, porque ele estava nas revistas. E de alguma forma, esse primeiro trabalho com a Cláudia Liz rendeu alguns prêmios para o Duran e mesmo para a Cláudia. Não existia ainda um prêmio para maquiadores nessa época. Hoje tem. Hoje tem, eu ganhei alguns prêmios, fui indicado a muitos outros, mas naquela época não existia. Então, o que eu pude perceber é que eu vislumbrei uma possibilidade na minha vida de ser maquiador e cabeleireiro, mas também ter um pouquinho desse universo que é um pouco mais construtivista, mais, seguramente, né, mais elaborado, que é o registro de uma foto de moda. Nós acompanhamos o seu trabalho de uma forma um pouco mais ampla, você como maquiador e colaborador para várias publicações, porque no teu caso, a mídia impressa tem uma força monumental, né? Você executou, inclusive, a beleza de diversos eventos de moda, isso também a gente sabe. Trabalhou na realização de inúmeras campanhas publicitárias, que isso eu sei de cor e salteado. Tudo anotado aqui. Prestou consultoria para empresas no ramo de moda, beleza, higiene pessoal. Como é que você consegue administrar seu tempo? Sabe que eu prezo muito o ócio, de alguma forma. O ócio criativo. Que coisa boa, tá? Porque a única hora que tem para criar mesmo é a hora do ócio, exatamente. Né? Quando a gente está com a mão na massa, a gente tem já ter desenvolvido aquilo que a gente vai fazer. Claro. Então, o ócio, para mim, é muito importante. E eu te confesso que eu não trabalho 30 dias por mês. Esses trabalhos são agendados com muita antecedência, são trabalhos de grandes verbas, onde tem que ser tudo muito bem organizado para poder acontecer em tempo hábil e a contento. Então, eu acho que, assim, de alguma forma, é fácil conseguir coordenar isso tudo se você tem uma disponibilidade, vontade, facilidade de perceber uma ideia e desenvolver essa ideia e talvez acrescentar alguma coisa. Isso acaba sendo muito prazeroso. Então, eu realmente não vejo meu trabalho como um trabalho. É uma diversão, mas eu preciso daquela hora que eu não faço nada. Essa é a minha visão. Eu acho que quando você faz aquilo que gosta, você não trabalha facilita muito, mesmo, né? Lógico. Olha, por nós, da propaganda e pela própria crítica especializada, você é considerado o mais conceituado, né? O mais importante de todos os make-up artists do Brasil. Também foi um dos primeiros, né? Por isso. Não é assim, né? E uma coisa que me ocorreu aqui, eu me lembro de coisas trabalhos que você assinou para a indústria fonográfica, que hoje está rolando pela escada abaixo, né? Diversos artistas, um monte deles. Eu trabalho muito com Rita Lee, fiz muita coisa com a Cássia Eller, fiquei furioso quando ela resolveu morrer, mas assim, enfim, trabalhei com Zizi Posse, Simone, Daniela Mercury. Eu não gosto muito de citar, nem me lembro muito, porque também em 25 anos a gente esquece, né? Assim, o trabalho mais importante para mim é sempre o último. Sim. Sempre o que eu acabei de fazer. Mas eu quero lembrar aqui de outro, quero lembrar do Fama. Eu fiz consultoria estética para o Fama, depois eu tive um quadro na Ana Maria Braga. Por mais você, isso que foi na época que eu lancei um livro, então isso me levou um pouquinho para o público, para o grande público. E aí talvez
tenha sido esse o gancho para poder desenvolver produtos que levam meu nome e assim diversificar um pouquinho o trabalho do maquiador, porque hoje você sabe que a mídia, seja ela televisiva, impressa ou qualquer outro tipo de internet, além de ela te dar a possibilidade de desenvolver e raciocinar de comum acordo com o universo inteiro ao mesmo tempo, te dá uma dianteira, digamos assim, facilita o fato de você não ficar preso na mesma coisa e poder desenvolver dentro dessa área outras coisas que são tão interessantes quanto maquiar um rosto ou fazer um penteado para uma campanha de cabelo, por exemplo. Tá. Agora, aquele programa, né, o Brazil's Next Top Model, que você foi jurado também lá. Eu fui jurado durante 3 temporadas. Pois é, isso também é muito legal.